Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos aqui juntos para mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 49, onde nós vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo, é esse aqui, ó. Capítulo 6, capítulo meia dúzia, é aquele que fala sobre o Cristo Consolador. E item 5. O item 5 é aquele que começa a falar instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Bom, nossa página na internet é www.evangelionolar2012.blogspot.com. Por que eu falo isso sempre? Porque lá, se você não tiver o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, se você não tiver o livro com a página de preparo, hoje, por exemplo, será Caminho, Verdade e Vida. Se você tem dificuldade para compreender algumas palavras que constam no Evangelho, né? Hoje, por exemplo, vão aparecer as palavras outrora, transviados, ceifeiro, esparso, sendas. Então a gente fica, eu não conheço essas palavras. Não tem problema. Entra lá na nossa página www.evangelionolar2012.blogspot.com e ali tem todo o estudo. Tudo bonitinho, todos os textos, inclusive com a tradução, o significado dessas palavras mais difíceis. Ou seja, não tem mais desculpa, né? Mas e se eu tiver alguma dúvida? Você pode participar do nosso grupo no Facebook, Evangelho no Lar 2012, ou pode me adicionar também, Sérgio W. Soares. Ah, Sérgio, mas eu não tenho Facebook. Então tudo bem, manda um e-mail. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Vou repetir. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Então, gente, não tem mais desculpa, né? Não tem mais desculpa. Tá certo? Vamos lá, vamos começar o estudo de hoje. Começando com a prece inicial, né? Prece de abertura. Então, se você estiver sozinho, estenda suas mãos, enfim, coloque-se para fazer a prece. Se estiver várias pessoas, deem as mãos e vamos juntos orar, né? Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, nossos anjos da guarda, irmãos aqui presentes, encarnados ou desencarnados, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de preparo, de conhecimento. Que possa esse evangelho de amor do dia de hoje transcorrer bem, tranquilo, em paz, com toda harmonia, e que consigamos ter a capacidade de assimilar esses conteúdos para nos transformarmos, colocarmos na prática tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Bom, feito o estudo inicial, feita a prece inicial, vamos à página de preparo. A página de preparo hoje é o capítulo 134 do livro Caminho, Verdade e Vida. É aquele que fala sobre basta pouco, é o título. Basta pouco. Por que eu não estou usando o livro? Eu estou usando a folhinha. É porque eu já entrei lá na página, lá no site www.evangelionolar2012.blogspot.com e já imprimi. Ficou bem mais fácil, tá? Já está tudo aqui. Então vamos lá. Capítulo 134, Basta Pouco. Livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Emmanuel. E quem psicografou? Foi o Chico Xavier. Começa com uma citação de João, no capítulo 14, item 22. Então tá assim, ó. Disse-lhe Judas. Judas disse:
Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Judas ficou assim. Mas por que você está aqui conversando, ensinando para a gente aqui, simples pescadores, pessoas humildes, e não para a alta cúpula, né? Então, vamos lá. O Emmanuel aqui vai explicar sobre isso. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, Jesus, né? A fim de anunciar as verdades eternas. E muita gente até hoje fica intrigada com isso. Não aparece Jesus em decretos sensacionais. Jesus não apareceu no Fantástico, lá naquela época. Não apareceu nos principais jornais, né? Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio, porque cá entre nós, com a capacidade que ele tinha, que ele tem, poderia aparecer em qualquer lugar, né? Jesus chega em paz numa manjedoura simples. Ele dá o exemplo, exemplifica o trabalho. Conversa com alguns homens obscuros. Esse obscuro aí quer dizer o quê? Gente humilde, de baixa condição. De uma aldeola singela, de uma vila pequenininha, pequenininha. E, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Olha o que ele coloca, hein? A transformação da humanidade inteira. Que coisa, né? Com aquelas pessoas simples. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu, mas não falou que foi Judas? Olha só, rapidinho. Entre os apóstolos, né, de Jesus, que eram 12, tinham 2 Judas. O Judas Iscariotes, aquele das moedas que o pessoal, enfim, o pessoal erradamente amaldiçoa, né? Porque quem conhecer a história dele não é bem assim. Ele entregou Jesus, mas ele não teve a intenção de levar Jesus à morte e aquilo tudo. Tanto que quando ele percebe a lambança que ele tinha feito, que ele proporcionou, ele se suicidou. E ainda houve, em psicografias aí de Chico Xavier, alguns textos contam, inclusive, que Jesus deu até um amparo para ele, procurou auxiliá-lo, tamanho o estado de desespero que ele ficou, o tamanho estado de perturbação que aquele espírito ficou, né? Atravessou. Ok? Então tinha o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Por isso é que ele fala aqui o Judas Tadeu. Vamos lá. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. Nosso mundinho aqui, a gente está falando, por que ele não apareceu no Fantástico? Apareceu, né, para aquele grupinho ali pequeno. Então vamos lá. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas, forçadas, obrigadas, né, por uma autoridade superior, a ouvir sentenças tirânicas, injustas, opressivas, né, proferidas em tribunas sanguinolentas. É impressionante, né? A gente só entende, a gente às vezes tem a possibilidade de compreender, de atuar, de trabalhar, de ajudar pelo amor. Mas parece que a gente só entende pela dor, né? Quando você está em paz, está
está em casa, está tranquilo, a gente não faz nada. Aí precisa ter uma dificuldade, um problema, para a gente se mexer. Ora, por que a gente não se mexe quando está naquele estado de tranquilidade? Não é melhor? Você trabalhar, você ajudar, você auxiliar, estando de cabeça fria, sem problemas? Por que tem que ser na dor? Por que tem que ser na dificuldade? Então isso aí ele coloca. Apenas compreende espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou para a alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Porque Jesus falando para o rei vai morrer. Então, o que Jesus nos ensinou? Que nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque os títulos, as condições de nobreza, essas vão embora. Então não adianta. Então ele falou, por isso, ele falou a alma imortal. Por isso suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com arregimentações, com regimentos, com leis, com normas e recursos faustosos. Então bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Qual é a grande lição que podemos obter diante disso, meus amigos? A gente conhece você aí, ó, não finge que não está olhando não, olha para a tela aí do computador, olha, ou para a televisão, né? Você aí acha, ou conhece alguém, que fala assim, olha, eu tenho muita vontade de ajudar, mas quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar. Ótimo, olha, show de bola. Quando ganhar na Mega Sena, né? Falando em termos assim, bem práticos, nunca, né? Vamos falar bem curto e grosso, nunca. A grande maioria, mais de 99% da população, não ganha na Mega Sena. Então você está falando que nunca vai ajudar. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí eu ajudo. E Jesus, o próprio Jesus nos mostra aqui que você não precisa de nada disso. Basta ter um pouco de amor. Basta ter um pouco de boa vontade. Às vezes, basta dar um abraço em alguém. Um abraço. Já ouvimos relatos de pessoas, seja na casa espírita ou em qualquer outro lugar, que disseram, caramba, no dia que eu ganhei um abraço de fulano, aquele abraço me deu uma energia tão boa, tão forte, que eu me senti bem, me senti melhor, e a partir dali fui em frente. E a pessoa que deu o abraço nem se lembrava disso. É para a gente perceber como é simples. Então vamos parar com essa conversa de quando eu ganhar na Mega Sena eu ajudo, quando eu tiver dinheiro eu ajudo. Ajuda hoje. Trabalhando com as pessoas, auxiliando, levando uma palavra de apoio.
pai, liga para sua mãe, faz tempo que você não vê eles. Liga, tá tudo bem? Olha, eu nunca falei isso, mas eu quero deixar claro, eu amo vocês. O meu orgulho me impedia de falar isso, mas eu resolvi falar. Para depois, no dia que eles se forem, você não ficar com remorso. Então, gente, a hora de ajudar, de trabalhar é hoje. Jesus construiu isso tudo. Não foi através da alta sociedade, da alta nobreza, foi trabalhando com os mais simples, com um grupo de pescadores, bem humildes, com a capacidade de compreensão limitada, mas um amor no coração absurdamente grande. Então, está aí esse ensinamento, né, dessa página de preparo. Mesmo com a falta de recursos materiais ou humanos, a gente não pode se desmotivar a continuar nossa tarefa. Afinal, como diz o título, né, basta pouco. É só um pouquinho que basta para a gente já poder ser instrumento do bem, do amor, da fé, do perdão, da caridade. Não é isso? Vamos lá. Hora do Evangelho. Esse aqui, ó. Capítulo 6. É aquele que fala sobre o Cristo Consolador. Item 5. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. É uma mensagem aí do Espírito de Verdade. Então, vamos falar aqui uma mensagem do Espírito de Verdade. Foi dito em Paris no ano de 1860. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos mensagens aí, ao término de cada capítulo, nós temos mensagens de vários espíritos. Santo Agostinho, espíritos que não se identificam, e tem o Espírito de Verdade. Muitos entendem que esse Espírito de Verdade seja o próprio Jesus. Não está escrito que é, mas muitos subentendem que seja o próprio Jesus enviando essas mensagens, com o codinome de Espírito de Verdade. Por quê? Porque muitas vezes ele fala na primeira pessoa, ele fala aquilo que eu disse há quase 2000 anos, porque isso foi 1800 e... Então ele fala quase 2000 anos, né? Isso aqui foi 1860. Então, eu aconselho, sempre que você fizer o Evangelho no lar, preste uma atenção especial na forma como são colocadas as palavras do Espírito de Verdade. Vamos lá. Advento do Espírito de Verdade, item 5. Venho como outrora, anteriormente, aos transviados. Que são transviados? São aqueles que se desviaram do caminho. Filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar, eliminar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Assim como a minha palavra antigamente fez. E agora o Espiritismo tem de lembrar aos incrédulos que ainda deles reina a imutável verdade. Qual é a imutável verdade? O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Percebeu? Acho que só nesse comecinho deu para perceber por que muitos entendem que o Espírito de Verdade seja o próprio Jesus se comunicando, né? Que ele coloca na primeira pessoa,
Ele não fala assim, lembre daquilo que Jesus disse há não sei quanto tempo atrás. Mas ele fala assim, escutai no Espiritismo como fez antigamente a minha palavra. Então, pressupõe-se que seja o próprio Jesus, né? Eu acho que fica bem claro. Pressupõe não, vamos lá, né? Fica bem claro aí, né? Então ele vem aqui. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, aquele que planta, reuni em feixes o bem esparso, espalhado, diverso, no seio da humanidade, e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então, o Espírito de Verdade está falando ali, está relembrando aquilo que Jesus ensinou. Para aqueles que não entendem o Espírito de Verdade como sendo o próprio Jesus, não tem problema. Isso é uma questão de interpretação apenas. Então ele está lembrando o seguinte, faz como aquele lá na época de Jesus, que Jesus ensinou. Aquele cara que planta. Reúne em feixe, né? Feixes é o quê? São aquelas trilhazinhas para ele plantar. Pega a semente que está toda espalhada e planta naqueles feixes ali, como um bom agricultor faz, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas, caminhos, né, da impiedade. Gente, nós não vamos falar a prática do que Jesus ensinou naquela época que ele esteve aqui, que ele encarnou aqui. Ele fez o convite. Como nós vimos no estudo anterior, o jugo leve. As leis de Jesus são as mais leves. É a prática do amor, da fé, da caridade, do perdão, amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse contigo, e fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Mas os homens se afastam desse caminho. Preferem o caminho mais difícil. Então tá ali, ó. Meu pai não quer aniquilar, destruir, exterminar a raça humana. De jeito nenhum. Deus quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne. Aí ele deixa bem claro. Mortos aqui, ó, dessa carne aqui, da pele aqui, ó. Aí sim, aqui, ó. É esse que morre. O espírito continua vivo. Porquanto não existe a morte. Os socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Cedro é aquela madeira, né, muito utilizada na carpintaria. Então Jesus fala, o Espírito de Verdade aqui também fala, que nós temos a possibilidade do auxílio dos espíritos desencarnados. Nós temos condições de sermos auxiliados por eles. Como assim, Sérgio? Ouvir o espírito? Eu nunca ouvi voz de espírito nenhum. Você tem intuição? Já teve intuição alguma vez, né?
caramba, me deu vontade de fazer aquilo, eu fiz e acabou dando certo. Ou o contrário, mas já houve um impulso, uma intuição, não é? Então você seguiu uma orientação de algum espírito. Não entendi ainda, Sérgio? Vamos lá. Pergunta número... Desculpe. Pergunta número 459 do Livro dos Espíritos. Ela fala alguma coisa assim: podem os espíritos nos influenciar em nosso dia a dia? E a resposta: eles não só os influenciam, como são eles que os conduzem. Eles conseguem nos conduzir. Então isso aqui, ó, bate perfeitamente. Está na hora da gente encontrar essa maneira aí de fazer melhor essa conexão, de compreender. Ah, mas teve espírito então que através da intuição me levou para uma furada. E o outro me levou, me tirando aí de um sufoco. Como é que eu faço para saber quem é quem? Olha os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos, as suas vibrações. Os espíritos que vão se aproximar de você, eles se aproximam por sintonia, por frequência, por vibração. Vibra no bem. Você vai receber o assédio de espíritos do bem. Ok? Vamos continuar. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastei o facho, a luz, que a clemência divina, que a bondade divina, vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. São os filhos perdidos, né? Ao regaço, ao colo, ao lugar de conforto do vosso Pai. Então a gente tem essa possibilidade, né, de encontrar esse conforto. Sinto-me por demais tomado de compaixão. O que é compaixão? É aquele sentimento de simpatia ou de piedade para com o sofrimento alheio, associado à vontade de alguma forma, né, de auxiliar. Então, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Então o Espírito de verdade, Jesus, ele vê isso, ele quer ajudar. Ele lamenta muito que você, podendo olhar o céu, prefere olhar aqui o chão, olhar aqui em volta, ali ao teu redor, caindo nos erros, nos abismos. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Está na hora de parar com aquele papo de vem essa informação, eu não acredito. Não acredito nisso. Tá bom. Você pode não acreditar, mas que tal pesquisar? Através da ciência você vai pesquisar. A ciência não tem religião. Aliás, por isso o Espiritismo é religião, ciência e filosofia. Eu não acredito em reencarnação. Aí você assiste um filme chamado Minha Vida na Outra Vida, que é de um mesmo livro chamado... esqueci agora o nome do livro. Mas vai na internet e procura Minha Vida na Outra Vida, onde uma americana se lembra dos filhos que ela teve numa encarnação passada na Irlanda, com detalhes, e encontra esses filhos, contando detalhes sobre a vida de cada um. Cientificamente comprovado. Aí você fala, mas eu não acredito. Então, meu amigo, aí não é
falta de crédito. Não é questão de você não acreditar, é questão de teimosia. Só falando assim. Porque quando a ciência te prova por A mais B, o que a gente pode fazer? Porque os maiores incrédulos são os cientistas. Quando eles chegam ao ponto deles acreditarem, caramba, aqui houve um fenômeno. Não tem como, né? E aí vem a grande mensagem. Espíritas, isso não vai ser só espíritas, vale para todo mundo. Espíritas, católicos, evangélicos, judeus, ateus, crentes, qualquer pessoa, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Vamos amar e vamos estudar. Vamos buscar a instrução, o conhecimento. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, o que Jesus falou, estão todas as verdades. É na nossa falha, é na nossa interpretação errada que estão os erros. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada aparece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Do Espírito de Verdade em Paris, 1860. Então, quando a gente pede assim para Jesus nos salvar, ele faz muito mais do que isso. Ele nos ensina como fazer para a gente não adoecer mais. Porque não adianta nada ele nos salvar e no minuto seguinte eu continuo cometendo os mesmos erros que nos traz a doença, né? Então, por isso a gente tem que se instruir. Ok? Vamos lá. Hoje o estudo um pouquinho mais longo, né? Vamos dar sequência. A hora daquela prece, daquela vibração pelas pessoas queridas, né? Então, estiver sozinho, estenda as mãos, faça a prece. Estiver em conjunto, todos deem as mãos, que se forma uma corrente de amor, uma corrente de bons sentimentos, de boas vibrações. E mesmo você que estiver sozinho, diga em voz alta o nome das pessoas queridas. Aquelas pessoas que você deseja tudo de bom, tudo de melhor, que possa receber toda a luz, todo o auxílio, todo o amparo do plano espiritual. Então, vamos lá. Na hora que eu disser pausou, você aperta o pause aí, mencione os nomes e depois você solta o pause para a gente continuar, tá? Então vamos começar a prece assim, ó. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos rogar-lhe nesse instante que possam as pessoas das quais mencionaremos os nomes aqui, que possam elas receber tudo de bom, tudo de melhor, todo o auxílio, todo o amparo, toda a ajuda que puder vir dos bons espíritos do alto para socorrer e auxiliar. Graças a Deus. Pausou? Soltou o pause. Então, hora da fluidificação na água. Vamos lá então. Para quem estiver pela primeira vez, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Clica lá no ano de 2012, agosto. Tem um estudo completo e científico, fotos das moléculas de água, como elas ficam quando recebem uma fluidificação, tá? Então, hora da gente fazer essa energização da água. Coloque aí a garrafa, recipiente. Ó, não é com o cotovelo aqui não, ó, assim, tá? Então vamos apontar os dedos para a água e fazer aquela prece. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos pedir-lhes que possa essa água nesse instante receber
todos os bons fluidos, todas as boas energias, todas as boas vibrações, para que, no instante que viemos a beber dela, possamos absorver tudo aquilo de melhor para nós, aquilo que nos fará bem ao contato com nossos organismos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, colocou aqui. Chegou a hora do encerramento, né? Então vamos lá, prece de encerramento. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, agradecemos novamente essa oportunidade de esclarecimento, de conhecimento. Agradecemos as informações do quanto é simples ajudarmos ao próximo e sermos instrumentos do bem. E que possamos, a partir de hoje, nos modificarmos para melhor. Que possamos estar com a oportunidade de praticar tudo aquilo que foi aprendido hoje. Agradecemos também a presença dos anjos guardiães, de todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita proteção, de muito auxílio, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus. Agradecemos por esse clima de paz e de harmonia no estudo de hoje, que possamos estar aqui juntos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, uma semana de muita paz a todos, de muita tranquilidade, tá ok? E, se Deus quiser, encontro marcado na próxima semana, tá